Fala galera, meu nome é Letícia Bottino, eu sou tutora de anatomia da Medicina Unirio e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o coração, a topografia, a vascularização e a inervação desse órgão. Então já pega seu lápis, sua caneta, seu caderno e bora lá. Então, antes de começar a falar da anatomia desse órgão em si, eu queria falar com vocês sobre mediastino. O mediastino é um compartimento visceral central, que eu estou indicando aqui para vocês, que vai alojar o coração e os grandes vasos e outras estruturas torácicas, exceto o pulmão, porque os pulmões estão localizados nas pleuras adjacentes aqui à região do mediastino. Ele vai, então, verticalmente, ele vai se estender da abertura superior do tórax aqui até o diafragma na sua região inferior. Anteroposteriormente, ele vai do externo, então, até os corpos das vértebras na região posterior e lateralmente ele vai se localizar, como eu disse, entre as pleuras. Então, aqui para vocês verem uma vista lateral do mediastino. E o mediastino, ele é dividido em duas porções. Ele se divide em mediastino superior e mediastino inferior. O mediastino inferior, ele é limitado anteriormente pelo manúbrio do externo, que é esse aqui, para quem não lembra, o externo aqui do outro lado, e posteriormente pelos corpos das vértebras de T1 até T4. Então, basicamente aqui acima desse pontilhado verde é o mediastino superior e abaixo fica o mediastino inferior. Quando é o limite superior dele, é um plano oblíquo que vai se estender da incisura jugular, de novo, para quem não lembra, tá aqui a incisura jugular, até o limite superior da vértebra T1, aqui nessa região. E o limite inferior do mediastino superior, ele vai estar aqui do ângulo do externo até o disco intervertebral T4 e T5. Só lembrando aqui, para quem não lembra, do ângulo do externo, estou apontando para vocês. O mediastino inferior, por sua vez, ele vai se dividir em três compartimentos. E é o mediastino anterior, o mediastino médio e o mediastino posterior. Essa divisão decorre da posição do pericárdio e do seu conteúdo. O pericárdio e o conteúdo está localizado aqui no mediastino médio. Então, tudo que está à frente é considerado o mediastino anterior e, posteriormente, o mediastino posterior. O coração, então, ó, se a gente observar aqui uma topografia normal, numa imagem de raio-x, a gente pode notar que ele está cerca de 2/3 para a esquerda do plano mediano e 1/3 para a direita do plano mediano. Ou seja, o seu ápice ele se encontra inteiramente aqui do lado direito do corpo. Uma correlação clínica interessante é que quando o ápice ele está voltado aqui, como a gente vê nessa imagem, no lado direito, esse quadro é chamado de dextrocardia. Se houver, além da dextrocardia também, uma inversão, uma transposição geral das vísceras torácicas e abdominais, a gente chama isso de citos inversos. Agora, se houver essa transposição somente do coração, isso é chamado de dextrocardia isolada e pode trazer várias complicações, porque por causa das possíveis transposições de grandes artérias. Dando continuidade, né, eu falei que o pericárdio ele divide o mediastino inferior nas três porções, né, anterior, médio e posterior. Mas então, o que é esse pericárdio? O pericárdio ele é uma membrana fibrocerosa que vai recobrir ali o coração e também os grandes vasos em seu início. Ele, então, é um saco fechado e ele tem duas camadas. Sua camada mais externa ela é chamada de pericárdio fibroso e a camada mais interna ela é chamada de pericárdio seroso. Aqui a gente consegue ver uma vista lateral, ó, e por essa delimitação de pericárdio, a gente consegue ver aqui, ó, o mediastino anterior e posterior a ele, obviamente, o mediastino posterior. Falar do pericárdio fibroso ali, que é aquela camada externa, é uma camada resistente, formada por tecido conjuntivo denso. Ele se fixa anteriormente na face posterior do externo, pelos ligamentos externo-pericárdicos, e ele se une posteriormente por tecido conjuntivo frouxo lá nas estruturas do mediastino posterior. Então, na região inferior ela é contínua com o centro tendido do diafragma, que é essa região aqui que eu estou mostrando, e superiormente ele é contínuo com a túnica adventícia dos grandes vasos.
O pericárdio seroso, por sua vez, é a camada mais interna. Vou colocar uma imagem aqui para vocês verem, ó. Seria essa camada aqui. Essa camada vai se dividir em lâmina parietal e em lâmina visceral do pericárdio seroso. A lâmina visceral do pericárdio seroso, que é a mais interna das duas lâminas, ela vai formar o epicárdio, que ela é a mais externa das 3 camadas da parede cardíaca, que a gente vai falar ali mais para frente. Guardem essa informação do epicárdio aqui. Então, o pericárdio, ele vai formar um espaço virtual entre as suas duas lâminas, a parietal e a visceral. Esse espaço aí virtual, ele é um espaço em potencial, que fica preenchido por uma fina camada de líquido, e é essa camada que vai permitir ao coração se movimentar e bater sem atrito. Uma correlação clínica interessante aqui com a cavidade do pericárdio é o tamponamento cardíaco, que ocorre quando há algum derrame ou hemopericárdio ou pericárdico, aí nesse espaço virtual, nesse espaço potencial, e a presença de líquido ali, pensando ali que a lâmina parietal do pericárdio, ela que ele tem essa fibrosidade, né, que ele tem essa rigidez, isso pode prejudicar a circulação cardíaca. Então, para resolver isso, esse líquido tem que ser drenado, e geralmente é feito com a introdução de uma agulha de grande calibre, através do 5º ou 6º espaço intercostal esquerdo, perto ali da região do externo. Então, vamos entrar na anatomia do coração. O coração, ele é um pouco maior que uma mão fechada, então, mais ou menos esse é o tamanho do seu coração. O coração direito, ali a gente fala em coração direito, que é toda a parte que vai receber o sangue pouco oxigenado, ou seja, aquele sangue venoso do corpo, e isso é feito esse recebimento é através da veia cava superior e da veia cava inferior, e o coração direito vai bombear o sangue através do tronco e das artérias pulmonares para ser oxigenado lá nos pulmões, né? O coração esquerdo, por sua vez, é aquele que recebe o sangue bem oxigenado dos pulmões através das veias pulmonares, e ele vai bombear pela artéria aorta, que vai distribuir aí o sangue pelo corpo. As câmaras cardíacas, por sua vez, correspondem aos átrios, que são as câmaras de recepção desse sangue, e elas vão bombear para os ventrículos, que acabam sendo as câmaras de ejeção. Agora vamos lá falar para a parede da câmara cardíaca. Eu voltei com aquela imagem ali que eu falei que eu ia falar mais. E o coração, ele tem, então, 3 camadas. Tem o endocárdio, que é a camada mais interna aqui do coração. O miocárdio, que é o músculo cardíaco em si. E o epicárdio, que é aquela camada que é formada pela camada visceral do pericárdio seroso, que eu falei ali para vocês. Se você já não lembra, já volta lá no vídeo. O coração também possui 4 faces. A face externo-costal anterior, que ela é formada principalmente pelo ventrículo direito. A face diafragmática, que é a inferior, que ela é formada principalmente pelo ventrículo esquerdo, que ela se relaciona lá com aquele centro tendíneo do diafragma que eu mostrei ali atrás. A face pulmonar direita, que é formada principalmente pelo átrio direito, e a face pulmonar esquerda, que é formada principalmente pelo ventrículo esquerdo, e ela que forma aquela impressão cardíaca do pulmão esquerdo. Então, essa impressão aqui que a gente vê lá nos pulmões. Agora, falar do ápice do coração. Diferentemente da impressão que a gente pode ter quando a gente fala em ápice do coração, na verdade, o ápice fica na região inferior do coração. Ela, então, é formada pela parte inferolateral do ventrículo esquerdo, que é esse aqui que a gente está vendo, e ele se situa posteriormente ao 5º espaço intercostal esquerdo em adultos, em geral aproximadamente 9 centímetros do plano mediano. Por que é interessante saber isso, essa localização tão precisa? O ápice do coração é o local em que a gente faz a ausculta cardíaca da válvula mitral. Então, a intensidade do som nessa região é a ideal para se ouvir a válvula atrioventricular esquerda. Então, quando você usa o seu estetoscópio e você quer ouvir essa válvula, é nessa região que você vai posicioná-la. O ápice também ele vai permanecer imóvel durante todo o ciclo cardíaco. Agora vamos falar da base do coração.
A base é a face posterior do coração, ou seja, é a face que é oposta ao ápice, e ela é essa região aqui, ó, que eu estou assinalando aqui para vocês, e ela é formada principalmente pelo átrio esquerdo do coração. Ela vai receber as veias pulmonares, ó, colocando uma vista posterior do coração, ela recebe as veias pulmonares no lado direito e esquerdo do átrio esquerdo, e ela recebe a veia cava superior, que é essa daqui, e a veia cava inferior nas extremidades superior e inferior do átrio direito. Agora falando da irrigação arterial do coração. O que vocês têm que ter em mente aí é que a irrigação do miocárdio e do epicárdio, que são as camadas mais externas, e o músculo cardíaco, é dada pelas artérias coronárias. Essas artérias coronárias, elas são os primeiros ramos da artéria aorta ascendente, que é essa daqui que a gente vê na imagem. O endocárdio, por sua vez, ele vai receber o oxigênio e os nutrientes por difusão, porque essa camada está em contato direto com o sangue. E quando isso não ocorre, ela é irrigada por uma microvascularização que é feita diretamente pelas câmaras do coração. Também, agora eu vou falar desse conceito aqui que é importante. Desculpa. Esse conceito que é bem importante para a gente entender o que eu vou falar ali para frente, que é o conceito dos seios cardíacos. Então, esses seios cardíacos, eles são formados pelas válvulas ou pelos folhetos da válvula aórtica, e sendo chamado então de seios. O que são esses seios? As válvulas ali vão formar tipo uma espécie de recipiente, um copinho, assim, pensando de uma maneira prática. E é através desses copinhos, do sangue que fica armazenado ali nesses copinhos quando as válvulas estão fechadas, que as artérias coronárias vão ser abastecidas. E é a partir disso que é feita a irrigação arterial do coração. Então, bora para ela. Vou falar aqui, então, da artéria coronária direita. Ela vai se originar do seio direito da aorta ascendente. Então, seio, lembra daquele contexto que eu acabei de falar ali no slide anterior? Então, aqui, ó, aqui a gente tem a artéria aorta ascendente e ela se origina desse seio, dessa aorta. E ela vai descer aqui pela região em direção ao ápice, e ela não emite ramos terminais, ela só emite ramos laterais, que são esse tipo de ramo aqui, ó. Um ramo terminal é igual essa artéria aqui, a artéria coronária esquerda, que eu vou falar ali, que ela emite esses dois ramos, ó, porque ela deixa de existir. Então, pensando nos ramos que ela emite aqui, os ramos colaterais, um destaque é o ramo do nó sinoatrial ascendente, que é esse daqui, ó, que ele vai irrigar o nó sinoatrial, que eu vou falar logo em seguida. Então, lembre-se dele aqui. É legal destacar também o ramo marginal direito, que é esse outro aqui que eu estou apontando, porque ele vai ali em direção ao ápice, e também a gente tem o ramo do nó atrioventricular, que ele fica aqui, ó, quer ver? Na região posterior, ó. Então, sem perder o rumo. Ela começou lá na frente, na região anterior do coração, e aqui prosseguiu pro lado direito do coração. E aqui a gente tem o ramo do nó atrioventricular, tá certo? E em 67% das pessoas, ela também dá origem a esse ramo interventricular posterior aqui, ó, que é esse que eu tô apontando. Agora vamos falar então da artéria coronária esquerda. A artéria coronária esquerda, essa daqui, ela vai emitir, então, ela tem origem do seio esquerdo da aorta ascendente, seio naquele conceito que eu falei ali atrás, e ela vai emitir dois ramos terminais. Enquanto a artéria coronária direita, ela só emitia ramos colaterais, essa daqui vai emitir ramos terminais, ou seja, ela deixa de existir. Ó, ela deixou de existir e emitiu esses dois ramos. Esse primeiro ramo aqui é o ramo interventricular anterior, e que vai se dirigir lá em direção ao ápice do coração. Esse outro ramo aqui é o ramo circunflexo, que ele vai se dirigir para a região posterior do coração. Aqui, ó, é esse aqui que vai se dirigir aqui para a região posterior. Cabe falar também aqui do ramo quarto anterior, que origina o ramo lateral, e o ramo circunflexo aqui, ele vai dar origem ao ramo marginal esquerdo. Falar então da drenagem venosa. O coração ele é drenado, então, principalmente por veias que se abrem no seio coronário. O que é o conceito do seio coronário? Ó, é essa estrutura aqui,
ela é a principal veia do coração e é ela que vai receber diversas outras veias, como por exemplo, a veia cardíaca magna ou maior, que é essa daqui, ela recebe também a veia interventricular posterior, que é essa daqui. Essa é uma vista, só lembrando, diafragmática do coração, ou seja, uma vista posterior do coração. E ela recebe também a veia parva. A veia marginal esquerda e a veia posterior do ventrículo também vão se abrir no seio coronário, que é essa estrutura aqui. Só então dando destaque aqui para a veia cardíaca magna, tá? Que vai lá desaguar no seio coronário. Aqui, ó, ela é a principal tributária, inclusive, do seio coronário e vai drenar as áreas do coração suprida pela artéria coronária esquerda. A veia 4 posterior, a veia cardíaca parva, aqui, ó, aqui tá a veia cardíaca parva, que eu não tinha mostrado no outro slide, vão drenar a maioria das áreas comumente supridas pela artéria coronária direita. A veia oblíqua do átrio esquerdo, por sua vez, ela vai se fundir com a veia cardíaca magna para formar o seio coronário. Então, aqui, ó, ela se fundindo com o seio coronário. As veias anteriores do ventrículo direito e as veias cardíacas mínimas, elas acabam não drenando para o seio coronário. Agora, entrando na parte final da aula, aguenta aí que está acabando, para a parte de inervação. O coração ele é inervado pelo plexo cardíaco e por fibras aferentes viscerais, que vão conduzir os estímulos reflexos e nociceptivos do coração ao córtex. Então, basicamente, são essas fibras aqui que estão assinaladinhas em verde. O plexo cardíaco, ele é um conjunto de fibras nervosas autônomas e que são simpáticas e parasimpáticas, né? Elas partem do plexo e são distribuídas ao longo das coronárias. O exemplo delas lá é o nosso atrial atrioventricular, que eu vou falar ali logo em seguida. Só lembrando da estimulação simpática, então, ela é a mesma daquela de uma situação de luta ou fuga. Quando há esse tipo de situação de estimulação simpática, há um aumento, então, da frequência cardíaca, aumento da condução do impulso, há um aumento da força de contração do coração e, consequentemente, então, um aumento de fluxo sanguíneo. Já a estimulação parasimpática, ela tem um efeito antagônico, né? Então, quando você relaxa, há uma diminuição da sua frequência cardíaca, há uma diminuição da força de contração do seu coração, que não vai precisar bombear mais tanto sangue, induz, então, uma vasoconstrição das coronárias e, consequentemente, aí é a diminuição do fluxo sanguíneo. Agora, vamos falar desse complexo estimulante aqui, tão famoso do coração. Esse complexo estimulante ele é responsável por gerar e transmitir os impulsos que vão produzir as contrações que são coordenadas do coração. Então, ele é formado por tecido nodal, que eu vou falar ali na frente, e ele também com fibras condutoras ali. As fibras condutoras... Opa, passei. As fibras condutoras são muito especializadas e elas têm a função de conduzir esse impulso. Eles são propagados, então, pelas células musculares estriadas cardíacas, né, que é o músculo do coração, e de uma maneira que ocorra contração simultânea das paredes e das câmeras do órgão. Então, eu vou falar agora das especificidades. Aguenta aí que tá acabando, hein? Ó, as estrelas do negócio. Primeiramente, a gente tem o nosso atrial, tô mostrando ele aqui para vocês. Ele é conhecido como marca-passo do coração. Não à toa o nosso ritmo, né? A gente fala de ritmo sinusal. Porque quem manda no ritmo do coração, quem dita o ritmo do coração é o nosso atrial. Então, ele vai iniciar e controlar os impulsos para as contrações cardíacas. Ele está localizado aqui anterolateralmente, abaixo do epicárdio, lá uma das camadas do coração. Se vocês já não lembram, olha lá na sua anotação. E abaixo e na junção da veia cava superior com o átrio direito, perto da extremidade superior do subterminal. Então, ele é estimulado lá pela parte simpática e inibido pela parasimpática, como eu tinha dito ali para vocês. Ele é suprido pela artéria do nosso sinoatrial, que é aquele primeiro ramo colateral que eu falei para vocês. Por fim, aguenta aí, ó, o último slide. A gente tem o nótrio ventricular, que é esse daqui que eu estou mostrando. Ele está localizado na região inferior do septo interatrial, perto da abertura do seio coronário. Então, o impulso nervoso, né, como é que funciona isso? O nosso atrial é ele quem produz, quem gera o impulso nervoso, e esse estímulo ele é passado pelas paredes do átrio direito e propagado ali pelo músculo cardíaco, que a gente chama de condução miogênica, e transmite aqui para o nó atrioventricular. Esse nó atrioventricular, então, ele vai distribuir
esse sinal, esse impulso nervoso aqui para o fascículo atrioventricular, também conhecido como feixe de His. Esse fascículo ele vai se dividir em ramo direito, aqui, e ramo esquerdo, e cada um vai para um lado do septo interventricular. Esses ramos vão se ramificar ainda mais e vão emitir os ramos subendocárdicos, que são esses aqui que a gente consegue ver na figura, que são conhecidos como as fibras de Purkinje. E as fibras de Purkinje, então, elas vão se estender nas paredes dos ventrículos e vão estimulá-los para fazer o batimento cardíaco ali, né? O nótrio ventricular, ele é suprido pela artéria do nótrio ventricular, que eu também mostrei para vocês. Se vocês já não lembram a localização, volta no slide. E, finalmente, essas são as minhas referências. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Não deixa o seu like lá e deixa seu comentário se você gostou desse vídeo. Mas é isso, obrigada.